Olá, boa noite. Mais uma semana que estamos juntos. E ainda com o devocional Tinta, Papel e Eu. Estamos no finalzinho, né? Já estamos no 27, semana 27. Então, faltam 3 semanas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre enraizado. Sobre o bambu. Eu não sabia a história do bambu, não. Uma curiosidade muito legal. Depois eu vou ler o que ela escreveu, muito interessante. São duas leituras, uma bem grande e a outra menorzinha. Salmo 1, está na descrição do vídeo. Salmo 1 fala: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, não são, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, isso aqui é o que o Senhor está falando. Então, a gente tem que se atentar para isso. Não é nenhuma pessoa, não. São palavras do Senhor que está na Bíblia. Agora, o Mateus 7, de 1 a 29, tem muitas coisas. Mas eu separei algumas partezinhas. Está falando sobre o julgamento, que é o versículo 1, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave ao seu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do seu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Depois ele fala sobre a oração, lá no 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-á. O qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe, o filho pedindo-lhe um pão, lhe dará uma pedra, e pedindo um peixe, lhe dará serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Fala da porta larga, da porta estreita, que nós temos que seguir a porta estreita, a porta larga vai à perdição. E fala sobre, o finalzinho fala, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pois seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que dá bom fruto, a árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Então, nós somos conhecidos pelos frutos. E vai falando, né? Fala sobre a casa que foi feita na rocha, a casa que foi feita na areia. Então, depois você lê, que é muito interessante esse Mateus 7.
Agora vamos ler o que, vamos ver o que a Zoe escreveu, né, nesse capítulo 27. Sou fascinada por árvores. Se você conhece minhas pinturas, provavelmente já percebeu isso. É uma das plantas que me ensinam muito, e uma das plantas que me ensinam muito é o bambu. Singelo e simples, mas cheio de analogia para a vida. Não é para menos que na Bíblia existe tantas passagens que falam de árvores, seus frutos e suas raízes, pois, de forma geral, a natureza reflete o seu Criador. O bambu é uma das plantas mais resistentes que existem. Quando os vendavais vêm, ele se curva, mas não quebra. O bambu sempre cresce junto com outros bambus. É resistente, até com o peso da neve que recai sobre ele. Pode ser utilizado em construções e outros recursos naturais. Mas o que mais me fascina nele é que, depois de plantada a semente, não se vê nada. Durante 5 anos, todo o crescimento é subterrâneo, invisível a olho nu. Mas ali forma-se a sua raiz. Após todo esse tempo, então, o bambu começa a aparecer por fora. E a razão de não quebrar facilmente é porque a altura do tronco maduro acima da terra é a mesma que da profundidade lá embaixo. Ser enraizado em Deus deveria ser o alvo intencional de todo cristão. Mas a raiz é sempre um lugar escondido e escuro, em que muitos evitam investir. Queremos crescer para fora, onde finalmente o nosso próximo poderá ver o nosso valor. Por debaixo da terra não existe ninguém, a não ser nós mesmos e Deus. Estar com as nossas raízes em Deus é estar totalmente escondido em Deus, onde bebemos e nos alimentamos dele. É o lugar onde dependemos de sua presença e também do seu tempo perfeito. Ali, a nossa velocidade não conta, e muito menos o nosso ego. Por outro lado, quando estamos enraizados nele, somos inabaláveis. Os vendavais e tempestades podem nos curvar, mas nunca nos quebrar. Podemos ser delicados, mas aguentamos o peso que a vida pode nos trazer, pois estamos o quê? Enraizados. Somente tão grandes por dentro quanto somos por fora. Nossa intimidade com Deus acontece nesse lugar de enraizamento, porque não existe a luz da sociedade, mas só nós e Ele. É ali que construímos os fundamentos da nossa vida e entendemos que nada somos sem Ele. E que quando recebemos essa revelação, compreendemos que somos a árvore que, no seu tempo perfeito, gera os bons frutos, enquanto Ele é o nosso solo, alimento e fundamento. Que hoje você seja encorajada a permanecer nele, perseverar no solo que está plantada e assim crescer por dentro, pois é só isso que a sustentará a longo prazo. Não importa o quão grande estamos por fora, se por dentro não encontramos nossa vida escondida em Deus. Tome tempo para examinar suas raízes, para analisar como anda sua profundidade em Jesus e torne-a a sua maior prioridade. Você nasceu para ser inabalável, para superar seus obstáculos e tudo de mãos dadas com o Criador. Mas isso é impossível se você não tiver sua mente transformada e se alimentando da presença dele. Nunca é tarde para se enraizar mais uma vez nele e permanecer ali. É o seu destino e seu habitat natural. Então, estar aos pés do Senhor, estar enraizado, né, na palavra,
na oração, a gente vai conseguir ser igual esse bambu, que a gente vai estar enraizado nele, a gente vai estar do mesmo tamanho de dentro para fora. Então vamos continuar lendo a palavra, orando, vamos continuar nos entregando e querer que ele fique sempre perto de nós. Porque a gente fala, Deus está comigo, mas eu estou com Deus? Né? Então vamos nos enraizar. A oração. Senhor Deus, me determino em meu coração a estar enraizada em Ti. Determino-me a saber que Tu és a fonte de tudo que eu preciso e que se estiver em Ti, serei inabalável. Quero me esconder em Ti e aprender a amadurecer com saúde espiritual, ser tudo que planejaste para mim. Ajuda-me a deixar que o teu tempo perfeito e tua maneira perfeita aconteçam em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Tem até uma música, né? Jesus, aquele plano perfeito, veio para salvar-nos. Eu vou deixar até uma indicação para vocês aí. Agora aqui, a raiz enraizada. Que nós possamos lembrar de ser essa raiz enraizada no Senhor. O mundo pode nos balançar, mas se a gente estiver firme na palavra, com o Senhor, venceremos. E que Deus te abençoe, uma boa semana e que nós possamos estar a cada dia aos pés do nosso Mestre. Beijo no seu coração.